Hi guys, seja bem-vindo a Comunicar-se. Se você ainda não segue esse podcast, já começa a seguir. Tem aqui em cima, é só colocar em seguir, porque você vai receber toda semana os novos episódios. E hoje eu tenho uma convidada especial e eu quis trazer uma fonoaudióloga, a Ana, que também está aqui em Sydney. Ela é lá do Sul, ela vai contar um pouquinho a história dela. E vamos falar sobre o tema como se comunicar na hora da alimentação e como se comunicar com a criança. Um tema muito pedido aqui pelos pais, que muitas vezes não sabem o que fazer, como instruir os seus filhos. Então, bora! Ana, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, pelo seu tempo. E se apresenta um pouquinho. Tudo bom? Eu que agradeço o convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Até isso surgiu, acho que de uma caixinha do teu Insta, né? Que tu falou, o que que vocês querem saber de comunicação? Fala de comunicação com a criança e alimentação, precisa também muito, porque é base, né? Até as pessoas que trabalham com alimentação pensam que eu vou fugir da linguagem e da comunicação, e na verdade, elas a hora da refeição é um momento de se comunicar com a criança também, né? Então, é um assunto muito legal. Eu sou Ai, Ana Carolina, sou fono, estou aqui na Austrália também, cheguei bem mais recente que a Grace, agora faz 1 ano que eu cheguei, e eu sou de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e estava morando em Porto Alegre os últimos anos, 6 anos, assim. E eu, logo que saí da faculdade, também fui fazer direto coisas para criança. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com criança, e não muito com adultos, até adolescentes ali, início. Então eu fiz residência em saúde da criança, e nessa residência era um pouco hospitalar e um pouco na rede básica também, e eu peguei bastante disfagia e recusa alimentar. E aí dessa recusa alimentar a gente começou, eu e a preceptora que estava comigo na época, no hospital, a gente começou a fazer muitos cursos nessa linha mais, recusa e seletividade do que motricidade orofacial, para quem não é da fono, que é os movimentos da face, da língua, não conseguir fazer, e da disfagia, que é o não conseguir engolir. Então a gente acabou indo para um outro lado, assim, muito mais. para quem E não sabe o que é recusa alimentar, como você descreveria essa recusa alimentar quando uma criança ou adolescente se recusa? O que seria é isso? quando eles não conseguem se alimentar, não por uma incapacidade física. Então não é fisiológica, não é física, mas eles não querem ou não conseguem comer. Muitas vezes tem relação com sensorial, mas tem também relação com ambiental, com o ambiente ao redor dele, o comportamento dos colegas na escolinha ou com a família. Então, depende muito a razão, porque é multifatorial, mas é uma criança e a gente consegue ver desde o bebê que ele vai empurrar a mamadeira e não vai querer, mesmo que ele consiga deglutir. É o bebê que vai estar no peito e vai estar batendo no peito, empurrando o peito, não vai querer, e aí fica, é meio fussy, em inglês, é meio chatinho, é Aham, difícil acalmar a criança para. Isso já é uma demonstração, uma comunicação de que não é confortável comer. Então a criança, o adolescente não acha confortável, tem um pouco de medo daquela comida, e tem fases em que isso até acontece de uma forma tipo gagueira fisiológica, né, que a sim, criança vai gaguejar quando está aprendendo a falar um pouquinho, mas isso passa com a idade. passa Então com existe um momento de seletividade fisiológica também, que é ao redor dos começa ali pelos 2 aninhos, psicologicamente a criança está aprendendo, né, se afastar. Eu sou a rainha, reizinho do meu ser. E aí acontece isso com a alimentação também. E isso que é diferente um pouco de disfagia, mas dá para ter disfagia e recusa ao mesmo tempo, Uhum. ou só disfagia e não ter recusa, mas tu vai ver que o bebê com recusa ele não vai querer e não vai sentir tanto prazer. Aquela criança que fica: "Ah, eu posso deixar a tarde inteira", ele nem pede para comer nada. Posso Hum. deixar, se não for aquilo ali que ele gosta só, ele não vai comer, para deixar, sabe, não pede para comer, tu vê que não é um não é a principal fonte de prazer aquele momento de sentar e comer, é tipo, come porque tem que, porque tá ali um pouco, porque tá com fome. E como que você diria que a gente pode se comunicar com uma criança que tem a primeiro a recusa? Vamos falar só da recusa, quando a criança não quer comer, que ela se recusa, que ela bate, que ela não joga as coisas, ela não quer comer, ela não quer brincar com a comida. Como que que você daria assim? Qual que é a comunicação principal que os pais podem começar a fazer ali para ter
vamos dizer também para não traumatizar essa criança, porque muitas vezes os pais ficam bravos, nervosos, fazem coisas, né, na hora ali da emoção muito forte, e que acabam deixando a criança mais estressada do que auxiliando na hora de comer. Como que a gente pode auxiliar? Qual a comunicação que a gente pode ter com essa criança para que ela consiga ser bem instruída nesse momento que ela tem a recusa? Então, uma das coisas principais que tá sendo muito mais falada até em nível Instagram quase, é a alimentação responsiva. E eu estava fazendo um curso há 2 meses atrás até com a Jo Cormack, que é uma das criadoras do Responsive Feeding Therapy, que é a terapia de alimentação responsiva, ela e a Katia Rowell, que é uma pediatra, a Jo é uma psicóloga. E ela começou essa série de fundamentação da alimentação responsiva explicando que a alimentação responsiva começou com a observação dos pais serem responsivos aos bebês. Desculpa, uma mosca, gente, passou aqui. Sendo responsivos aos bebês. A Então, realidade. o quanto, os pais têm que prestar atenção e ser responsivo ao que o bebê está comunicando sem comunicar, é da onde surgiu essa ideia da alimentação responsiva. Só que aí a gente vai antes de ser a alimentação, é o ser responsivo. E para a comunicação, quando o bebê está aprendendo a se comunicar, está aprendendo que ele chorar ou vai ser atendido, que ele olhar para um pai e sorrir, o pai e a mãe vão sorrir de volta e fazer a brincadeira, isso tudo é ser responsivo. Então, a melhor forma de se comunicar com a criança, desde bebê e para comunicação também, e não só alimentação, é sendo responsivo e entendendo o que essa criança está querendo comunicar, fora o comportamento dela do que ela não consegue ainda. Porque se a gente vai pensar numa criança que está fazendo birra, ela não é malcriada, ela não está fazendo birra porque ela é chata, ela não está fazendo para provocar o adulto, ela está fazendo porque ela não sabe expressar o que ela está sentindo, que me faz lembrar da comunicação não violenta, que a gente adulto faz o fumaça, fumaça da comunicação não violenta e fala blá 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 blá, mas o que a gente quer dizer é: nossa, isso me machucou de verdade. Mas eu tô aqui gritando, porque eu não sei parar e dizer, não gostei muito do que tu disse, né? A Então a gente não criança também. consegue falar a verdade, né, a gente não consegue primeiro ver e sentir e aceitar o que está acontecendo em nós. Muitas vezes a gente nem aceita o que está acontecendo ali. Nossa, você me machucou agora com o que você falou", a gente não consegue ter essa reação. Isso E de ser aí, isso se tu for responsivo. levar pra criança, também, ela também não vai conseguir. Então, na hora da refeição, a gente, tipo, relacionado à alimentação, né, linkando com a alimentação, se a gente for responder de uma forma como se ela estivesse desafiando, ou se ela estivesse só fazendo birra, ou se ela quisesse brigar naquele momento, a gente vai estar quebrando a conexão, a confiança e a segurança e o prazer daquele momento, ao invés de fazer o contrário, que é vamos conversar, que aí entra em disciplina positiva e comunicação não violenta, né? Disciplina positiva, ou vamos prestar atenção também no que a criança está falando, no que a criança está expressando, sentar e ver o que ela está sentindo nesse momento e dar nome para isso, ajudar ela a dar nome para isso. Então, se a criança não quer, para ela deve ser ruim, em algum nível que a gente não entende o comer. E até porque comer é uma explosão sensorial, né? Então, é muitas sensações, é muitas coisas sensoriais entrando em todos os canais. A gente tá sentindo o cheiro, a gente tá ouvindo o barulho, a gente tá sentindo o gosto, a temperatura, a textura, a consistência, a modificação que tem dentro da boca depois que entrou, a apresentação no prato, o que os outros estão falando e fazendo daquilo, o como o outro tá comendo e o barulho que o outro está fazendo enquanto come, que tem gente que não gosta, por exemplo, de ouvir o outro comendo, né? Então, tudo isso envolve o comer. Então, para criança não é fácil e simples. E também tem uma coisa que a criança tem que estar bem. Tem uma nutróloga, nutricionista, do Canadá, que ela é neurodivergente e ela tem 2 filhas com TEA também, e ela trabalha só com essas questões alimentares. E ela fala, eu até anotei essa fala porque eu queria lembrar, porque é muito incrível o que ela conta da Naurin, ela diz: estar pronto para comer requer que o corpo e o sistema nervoso estejam em estado adequado. Então, tipo, se a gente está irritado com alguma coisa, com algum desconforto no corpo, a gente não vai querer comer da mesma forma. Tá meio gripadinho, não vai comer da mesma forma. Tá triste com o que aconteceu na escola, não vai comer da mesma forma. Então, tudo interfere na alimentação da criança e na forma com que ela se comporta em relação a essa alimentação, né?
Neurologicamente falando, nós também, né? Se a gente não digere muito bem uma fala, uma comunicação, umas palavras, aquele dia difícil, aquele dia que a gente entrou num conflito, brigou, bateu boca, a gente, né, não consegue comer. Você vê que morre alguém. Morreu alguém da sua família? Ah, tá muito triste. Parece que a primeira coisa que acontece é um bolo ali que fica ali, né? E que a gente parece que é um choro engolido que a gente não consegue tirar. E isso é importante falar, porque essa parte neurológica tá total ligada com todas as outras partes, igual ela falou, né? Ela falou tem uma preparação. Eu gosto muito dessa preparação, esse pré-alimento, porque eu percebo que quando eu me alimento com a preparação, quando eu falo assim, amanhã todo sábado, por exemplo, vou dar um exemplo real da vida. A gente faz pancake todo sábado de manhã aqui em casa, né? Pancakes, que é panqueca em português. E o que acontece? Eu tenho uma preparação, eu adulta, nessa idade, 31 anos, 32 anos de idade, eu tenho uma preparação para comer. Né? Falando aqui um pouquinho, trazendo essa visão de uma forma mais dia a dia, fácil de entender, como que é bom para mim sentir aquele prazer de na sexta-noite eu tô cansada, tô estressada, cheguei da semana toda extremamente cansada, geralmente eu tenho 6, 7 pacientes na sexta-feira, então dia cheio, e eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, tomo um banho, eu sento no sofá e falo, uau, amanhã é dia de pancakes, porque é um momento que me dá prazer, porque é um momento que dá uma certa alegria, um prazer de comermos coisas que a gente gosta, de nos dar essas pequenas treasures, Uhum. né, os pequenos tesouros da comida. E isso é muito incomum para quem não gosta de comer, porque para quem não gosta de comer, não existe essa sensação. Então pensa assim, a sensação de prazer que eu estou descrevendo aqui, não é uma sensação de prazer que essa criança que tem recusa vai ter. Ela não quer. E se você não prepara, né, se não tem essa preparação, uma comunicação. Eu gosto de usar uma estratégia que eu vejo que funciona muito bem, que eu tenho 2 crianças agora que estão com seletividade alimentar, as 2 são autistas, um já tem 17 anos, um exemplo bem diferente do que eu normalmente atendo, e um tem 3 aninhos, eu tô indo para a escola ver ele. E é muito interessante, porque quando ele tem visualmente uma estratégia, quando a gente coloca no board, a gente coloca para a criança ver, né? Ó, aqui você vai ter que acordar, trocar de roupa, colocar o uniforme, né? Tirar o pijama. Aqui você vai ter que comer um breakfast, então tem lá o horário da comida. Quando a gente faz isso de forma visual para aquela criança, tem, né, as figurinhas, tem um menininho comendo um pãozinho, né? Aqui na Austrália tem um pãozinho com Vegemite, que é um negócio meio que tipo parece uma Nutella, mas é um negócio salgado, bem estranho, que muita gente reclama. E as crianças Eu amo. Eu amam. sou uma Eu das também poucas amo, brasileiras que ama. Nossa, amo. enfim. Mas a gente tem que saber comer. E eles já sabem, criança aprende a comer. Então tem essa criancinha comendo Vegemite. Então é super fofo de você adaptar para o seu filho, para sua filha, como que a gente vai comer? Qual horário? Quando é? Para essa criança já ter uma preparação, uma Tu, saber quando tu ela vai nota que fazer. ele fica melhor com essa previsibilidade. Fica melhor, porque a criança está se preparando. Então, essa sensação que eu contei de, ai, eu chego na sexta, eu lembro, ai, vai ter pancakes, amanhã a gente vai fazer pancakes, e é muito gostoso, a gente sempre coloca uma fruta e tem, né, um melzinho diferente e tal. Isso me dá essa alegria, é isso que a gente está tentando aqui trazer para a criança. E para quem está falando, ah, mas eu não sei essas palavras, né, de fono, recusa alimentar, disfagia, a gente vai falar um pouquinho agora de disfagia. Tá tudo bem você não saber, você não precisa saber como pai e mãe, você só tem que saber que quando meu filho não tá querendo comer e eu vejo que ele não tem satisfação e prazer nenhum em alimentar, e ele só se alimenta porque é obrigado, você pode saber que ali tem alguma coisa que você vai precisar de uma ajuda de uma fono. Então, a Ana trabalhando com isso, ela tem muito mais experiência que eu trabalhando com isso, por isso que a gente está conversando um pouco sobre esse assunto, porque não é sobre dar comida para criança, é como você vai comunicar para essa criança que é importante ela se alimentar. Quais alimentos essa criança gosta? Como que você vai conhecer o seu filho? Porque quem faz o processo de autoconhecimento das crianças somos nós, mães, até no mínimo 10, 15 anos de idade. Porque até quando eles deixam, né? Porque depois eles não querem mais. Eles mesmos começam a se autoconhecer e sair e fazer tudo sozinhos. Mas pelo menos 15 anos você que vai ter que autoconhecer essa criança.
O exemplo foi ótimo dessa preparação para outro dia ser tão gostosa, porque tu descreveu muitas coisas que foram sensações e memória afetiva relacionada. Aí pensa a criança que não gosta de alguma coisa, que se tu fala que amanhã vai ter a pancake e ela não gosta, ela vai dormir com um nervoso, porque ela não vai querer. E outra coisa que fala que o pessoal neurodivergente, que tem questões diferentes às vezes, né, que estão no espectro ou outras formas, eles falam muito que tu insistir para comer algo que eles têm aversão é pedir para eles sofrerem um trauma novamente, um trauma sensorial, porque É. é tudo sensorial. A memória sensorial vai ficando desde que a gente nasce. E todo o momento de mamar, de introdução alimentar, que é um dos pontos chaves também para se relacionar com a alimentação. Isso tudo vai ficando e a gente vai criando, tanto que aqui comunidade brasileira ama ir comer uma comida brasileira. Não é só porque é uma comida brasileira, é porque toda comida brasileira tem memória afetiva das sensações e lembra das coisas gostosas lá, né. Então, isso é legal lembrar. Na verdade, essa abordagem de alimentação responsiva, a gente ajuda elas a ter motivação interna. Então, não é nem como que a gente vai fazer elas comer, é como que a gente vai mostrar quão prazeroso é comer e achar uma forma criativa ou não, só simplesmente conversando às vezes, da criança sentir vontade própria de querer fazer. Porque se a gente usar externos, reforço externo, ou dando um prêmio, ou conversando, ou falando: "Ai, eu fico feliz quando tu come", o que é bem problemática essa fala, porque tu es a os pais estão colocando um peso de felicidade em cima da criança, e ela vai entender: se eu não comer, então eu vou deixar meus pais tristes". E isso depois, como adulto, a gente não sabe dizer não, porque a gente vai deixar o outro triste, e a gente aprendeu lá, né. Uhum. Mas motivação interna é um dos principais, então ajudar a criança a ter essa motivação, então não ficar só falando da comida, não ficar só falando: "Tenta, prova", porque você fica pedindo para a criança provar. A Marcia Dunklein, que é uma terapeuta ocupacional, tem um reels no Instagram e fala nos cursos dela bastante, que é como falar prove, experimente, como "Vamos lá, experimenta, mas você já experimentou outra vez, é tão bom, você sabe que vai gostar", ou e trocar para talvez a gente possa experimentar. Mas você já viu que cor é? Você já viu como que é? Mudar o tom de voz, mudar a forma, transformar em pergunta, transformar em sugestão é muito diferente de dizer: "Prova, prova esse negócio aqui. Mas ó, cheira, cheira". Aí também tem a escadinha da Keitumi, que é olhar, tolerar, olhar, encostar, até provar. Aí isso ficou famoso, né, se expandiu nas redes. Aí todo mundo tá lá tipo: "Vai, cheira, vamos cheirar junto? Vamos, cheira, cheira, cheira. Vamos provar, mas tenta encostar, pega a mãozinha da criança e bota". E isso é uma pressão tanto quanto fazer a criança querer comer. Uhum. Não é deixar a criança fazer por vontade própria. Eu tive uma boa sessão com essas 2 crianças já, depois de não ter oferecido comida. E aí as mães ficaram assim: "Mas você não ofereceu nada". E elas comeram. Aí eu falei: "Sim, porque eu não preciso oferecer. O que eu preciso é fazer eu criar essa conexão muito forte, essa criança gostar de mim muito, dela achar que eu sou, né, 'Nossa, eu amo ela, olha que coisa legal, ela é muito divertida, toda vez que ela vem aqui ela me deixa bem e feliz'". Então eu jogo com a criança, eu Segurança. brinco, crio confiança, crio essa coisa de ele me olhar e ver que eu sou uma pessoa com que ele pode estar seguro, e aí sim eu vou lá e coloco um salgadinho, eu coloquei um salgadinho desses bem eu fui bem louca, eu já coloquei logo um chips desses, né, era o que eu tinha no dia. Tem dia que é maçã, Tudo tem dia que é bem. uva, tem dia que, né, aquele dia só tinha um chips e a mãe esqueceu a comida, então fui lá na minha bolsa, peguei o chips que era meu, que ela que deveria ter trago, coloquei o chips lá e comecei a comer assim, ó, e falando com ele, brincando de carrinho, e continuei fazendo. Aí eu falei: "Nossa, cheiro tão gostoso esse cheiro, aí comia. Não", eu só fazia o barulhinho de estar gostoso. A criança foi lá, colocou a mãozinha, pegou, comeu e a mãe ficou assim, ó: "Não é possível que ele comeu. Não, Muito não, você não fez nada, você nem falou com ele". Eu falei: "Mas aí que tá, é o tom de voz que você usa, é o amor que você dá, que é isso que você falou, criar essa motivação interna dele mesmo fazer, Tu dele querer fez ele ter brincar". tu fez ele
curiosidade por aquilo e tu não pressionou de nenhuma forma. Porque às vezes, lembra, tu fala muito isso, comunicação não é só o que tá saindo da nossa boca. Comunicação não é só o que eu tô falando pra vocês, é como eu tô expressando com o meu rosto, é como eu estou expressando com a mão, e é como eu tô a minha intenção, às vezes, conta também. A Então se os pais intenção. estão do lado fazendo: vai lá, pode tentar um pouquinho", mas a vontade é: "Come, come, come", a criança sai correndo, ela sente essa vibração: Ela "Ah, sente. come", que Ela sente. tá do lado, que não é de propósito, é no desespero, eu super entendo os pais, eu entendo muito eles, né, eu vejo a frustração deles diariamente. Mas ó, alimentação responsiva é autonomia, relação e relacionamento, motivação interna, olhar e cuidado individualizado e competência. Você teve uma relação e uma conexão, que é a base de um desenho lá da Susan Morris também, que é a conexão, os 4C dela, a base é a conexão. Você deu autonomia para ele fazer a hora que ele quisesse, você não ficou mandando ele fazer. Você esperou ele ter a motivação interna, usou da criatividade, então você teve um olhar cuidadoso para o que vocês estavam fazendo, que era alguma coisa que ele gostava, pegou e ficou fazendo você, esperando ele ter a autonomia de vir, ele ter a motivação interna de vir, e aí a competência foi tua de ter acertado toda essa dinâmica e dele de conseguir fazer sozinho isso. Então falar para essa mãe, tipo, não tanto que é o amor dado, porque eles dão amor suficiente, né, então não é o amor dado, mas a conexão e o relacionamento naquele momento, de uma forma leve. Porque eles amam os filhos, só que na hora eles ficam frustrados e bravos, e a conexão quebra, e a relação quebra naquele momento. Naquele momento, não sempre, mas naquele momento ela não tá ligando. E Uhum. aí, sem ligar a conexão, tu não vai ter as outras coisas, que são também dos 4C da Suzane, que é conforto, confiança, competência e a conexão como base. Tu deixou ele confortável, ele super confiava em ti, pelo amor já que ele sentia, mas pela conexão. Uhum. Ele tem a competência para fazer e tu também para deixar ele fazer no tempo dele, tudo aconteceu. E não precisa nem fazer muito esforço quando a gente faz isso, porque a criança vai daí procurar. Se ela estiver curiosa e tiver vontade interna, é o que ela vai funcionar. Sim, nossa, muito real. E falando de disfagia para quem não sabe, vamos falar de uma forma bem fácil. O que que é disfagia para quem não sabe, que nunca ouviu falar isso, que fala: "Gente, mas nem sabia que isso existia". Esse transtorno alimentar, que é isso? Disfagia é um pouquinho diferente da recusa, então ainda vai afetar a questão de conseguir comer, mas é diferente. A criança ou adulto não vai conseguir, por alguma questão estrutural, de força muscular, de posicionamento. Quando a gente fala em bebê, amamentando e mamadeira, a gente pensa em posicionamento. Tá mamando muito deitado e um fluxo de mamadeira ou do leite muito forte, a criança engasga. Então a criança tá engasgando, tá tossindo, tá ficando com o pulmão com chiadinho toda vez, dá uma lacrimejada nos olhos, são sinais de que tá entrando uma gota ou outra no pulmão, que a gente chama de aspiração e que é uma das coisas que acontecem quando se tem disfagia. Se a gente está falando de crianças maiores, ela pode conseguir engolir líquidos, mas ela não consegue por uma ineficiência muscular. Vamos lá, algumas crianças que têm paralisia cerebral, algumas crianças que têm alguma outra síndrome, que tem a boquinha, as bochechas, a língua mais mole, mais hipotônica, eles não vão conseguir mastigar. Então eles podem ter uma disfagia orofaríngea na parte de fase oral, que é a mastigação, para mandar o bolo para dentro e engolir. Existe também disfagia esofágica, que é muito mais gastros que lidam com isso, porque é a comida ficar trancada de alguma forma em esôfago, e aí não tem como nós fonos trabalhar tanto esôfago, a gente não trabalha, a gente trabalha acima dessa parte, né, pescoço. Então, disfagia é isso, é o não conseguir comer com segurança e eficiência. Isso que a gente queria trazer aqui, de como é importante a gente se comunicar de uma forma amorosa e uma forma realmente criando conexão, criando confiança, porque a gente está falando aqui não é só da comida, é de emoções, de partes neurológicas. O que é que você poderia dar de dica para esse caso, quando as famílias, mães, pais pressionam muito, principalmente nós profissionais e eles mesmos, né? O próprio filho criando às vezes até um trauma para essa criança, um complexo ali que acaba acontecendo.
a primeira coisa é ter uma conversa com essa mãe para mostrar para ela que o que ele já consome, porque às vezes eles dizem que ele não consome nenhum tipo de legumes e verduras, mas dentro de uma comida cozida faz, tipo uma pai tem ali uma cenourinha e come. Às vezes sim, talvez não, talvez de nenhuma outra forma. Só que se ele tem autismo também e é uma dificuldade de sair de casa, tem que dá para levar a comida dele, dá para levar o que ele gosta em alguns casos, e tentar dizer para ele se sentir confortável naquele local, porque às vezes ambiente é um lugar que dá conforto. Se é o caso de chegar lá e ele não comer nem o favorito dele, é porque ele desregula num ambiente diferente. Agora, se chega no restaurante e tem o favorito dele, no restaurante ele não quer, é porque ele tá com uma seletividade já um pouco mais acentuada em rigidez do mesmo nuggets que ele come em casa, nuggets que tem no restaurante, ele não aceitar, porque tem uma pequena variação. Ou a mesma batata frita do McDonald's e a do Hunger Jacks, que é o Burger King aqui, né? Ele não aceitar diferente porque ele só come de uma. Então, dependendo do nível de rigidez que ele tá, é com o alimento, é com o ambiente, é com as saladas, é com quais são os inputs sensoriais dele que mais importam. Ele tem um auditivo muito incomodativo para ele, é muito sensível, porque se ele tem o auditivo no restaurante, é um ambiente que é barulhento o tempo inteiro. Pode ser que ele chegue lá e mesmo com a comida que ele gosta, ele não vai comer. Então isso é uma forma de perceber o que acontece com ele quando ele vai para outro lugar e não quer. Isso no geral, nos alimentos. Agora, frutas e verduras, se ele nunca comeu, a gente tem que considerar que ele volta lá para a introdução alimentar. Se ele nunca comeu, todos os cheiros, os gostos, a textura, a sensação que as verduras e legumes têm são novas. Então, o máximo é assim: ele come a batatinha frita aqui, chips, é a única coisa legume, vegetal, né, legume que ele vai comer que tá cozida, então dá para pegar desse e tentar fazer um food chaining, que é um tipo de desencadeamento de um alimento para e trocar uma questão sensorial desse alimento. Então, o food chaining trabalha com isso. A gente pega e um alimento tem muitas questões sensoriais, dependendo de como ele é como ele é feito, ele tem diferentes, né? Então a batata, ela pode ter, ela pode ser esmagada, ela pode ser cortada, ela pode ser assada, ela pode ser frita em vários formatos, ela pode ser frita na air fryer ou na panela. E se a criança é rígida, pelo autismo ou pela seletividade grave, que vira quase um pediatric feeding disorder, né? Um distúrbio alimentar pediátrico, ela só vai aceitar um tipo desses e não todos. E aí não adianta a gente pegar uma criança que come só uma batata frita de casa e botar uma batata assada redondinha, dourada, na frente dele. Não tem nada parecido a não ser uma resemblance, uma memória do gosto, porque Memória, até uma o gosto lembrança bem uma vaga. lembrança do gosto, porque a textura não vai ser a mesma, a apresentação visual não é a mesma, o cheiro não fica igual, o gosto muda um pouquinho, porque vai depender da forma que temperou também a assada, muitas vezes muda. Então, como que ela vai comer outros tipos de legumes se trocar da batata, o espectro em que a batata tá, é Já desafiador é para um essas problema. crianças. Uhum. Sim. Entende? Então, tem que pedir para ela um inventário alimentar, tudo que ele aceita, ver se tem algum legume, mesmo que em forma cozida ou dentro de algum alimento, para ir desdobrando. Frutas, tem algum suco que ele toma de caixinha ou industrializado? Se tem, ele toma suco de laranja, mas só dessa marca, só dessa caixinha de criança. Bom, mas do suco de laranja para fruta, dá para se fazer um desencadeamento bem devagarinho, com atividades, trazendo a laranja junto. Aí ela vai querer encostar na laranja primeiro, tudo bem. Tem uma música inglesa que é ótimo, que é Go Bananas, tu já viu? Não. É uma musiquinha Form Bananas, eu não acredito que eu vou cantar no podcast. Tá, corta essa parte. A Adoro. mu a musiquinha é Go Bananas, não, Form Bananas, Peel Bananas, Go Bananas, e daí as criancinhas pulam, procura no YouTube. É o máximo. Legal. E eles fazem isso para vários vegetais e frutas. Então eles fazem laranja, banana, maçã, cebola, batata e mais uma, eu acho.
E aí você sei que batata é tipo smash potato, pipoca tem o milho, corn and pop the corn. É muito legal. Então Ah, eu uso bastante essa musiquinha também, porque mesmo que ele não tá comendo ainda laranja, se a gente tá trazendo a brincadeira e ele toma o suco da laranja, aí tu faz um link. Aí a criança vai por aprendizagem, tudo isso é aprendizagem e comunicação, fazer associação de cor e de cheiro. Aí começa a achar parecido. Aí isso vai dando conforto, porque se o cheiro é parecido, não deve ser um monstro tão grande quanto eu acho que é na minha cabeça. E aí vai diminuindo. E aí faz brincadeira com encostar, com cheirar primeiro, e daí vai chegando. E vai chegar no momento dele tentar provar, talvez, uma laranja. Ou alguma coisa que chegue perto da laranja, sabe? Então, depende. Se não tem nada no inventário dele, zero, zero fruta, zero legume, em suas variações, que não in natura, aí tem que achar uma outra forma e entender por quê. Ele já faz terapia ocupacional, ele já faz uma integração sensorial, porque provavelmente se não tem nenhum, não é porque ele não gosta disso, é porque alguma coisa sensorial vai pegar nessa criança mais, ou ele teve alguma experiência ruim, depois tem que ver, porque é multifatorial tudo, mas sim, sim. se Isso não é tem muito nada, nada legal, pra te né? partir, A, in- tem que a procurar. comunicação invisível que a gente usa, é importante a gente falar isso. Eu falei aqui que eu ia trazer um episódio sobre comunicação invisível, eu não quero falar muito sobre o assunto. Mas já que a gente está falando de comida, vou falar de comunicação invisível para a alimentação, para instruir a criança. A comunicação invisível, quando eu trago isso dessa forma, é porque eu criei esse nome para ser mais fácil da gente falar assim, o que que é fonética e fonologia? Ninguém sabe o que é fonética e fonologia. Ninguém sabe o que é sintaxe. É. Não, então eu estou trazendo aqui de uma forma mais simples, é comunicação invisível. Como que é a comunicação invisível? Isso que a Ana falou de como o pai e a mãe pressionam indiretamente ou diretamente essa criança que ela sente. Isso é importante. Como que é a comunicação invisível? É isso que a gente que ela acabou de descrever. Essa comunicação de você não quer comer, tá tudo bem, mas isso aqui é uma laranja. Você quer tocar a laranja? Você quer brincar com a laranja? Vamos brincar com a laranja? Vamos jogar a laranja um pro outro como se fosse uma bola? Não gostou, não aceitou nem tocar, então ali, ó, tem alguma parte sensorial que talvez tenha que ir para uma TO, uma terapia ocupacional, para trabalhar essa parte de sensibilização das mãos, dos pés, do corpo, uma massagem. Então, o que é legal? A música, invisivelmente, o que nós estamos fazendo quando a gente traz a música, né? Go Banana, From Banana. O que a gente está trazendo? Eu estou ensinando o que você faz com a banana, mesmo que essa criança não queira encostar, mesmo que ela não queira comer, tá tudo bem. Se ela vê, e isso vai ficando lá no subconsciente. Vai ficando lá. Ela vai lembrando. E aí é igual, sabe aquelas pessoas, aquelas propagandas que a gente fala assim: McDonald's é o exemplo. Marketing total, vou conectar com marketing. Olha como eu fui longe. Sabe que o marketing é engraçado, né? O McDonald's, ele vende pra gente a brand dele, e aí as pessoas de longe já sabem que é o McDonald's. E aí a pessoa pensa, eu gosto do McDonald's. Ela nem pensa, é automático. Porque não tem o processo de pensar. Deixa eu agora parar para pensar se eu gosto do McDonald's ou não. Não, não é assim que funciona. Como a gente tá tão ouvindo a vida toda McDonald's, 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 vendo propaganda, propaganda, propaganda. No meio entre um jogo e outro, propaganda no McDonald's. Vai em algum lugar, outdoor do McDonald's, o que que a gente faz? Gosta do McDonald's. Então é tipo isso que a Quase gente uma faz. mensagem subliminar É ali. tipo uma mensagem subliminar que a gente começa ir mandando para a criança, de formato de música, formato de ver outras crianças comendo aquilo. Se ela não quer comer, tudo bem, mas vai para a escolinha, porque na escola ela vai ver os outros comendo tudo aquilo. Eu sempre converso isso com os professores, né? De tá tudo bem se a criança não quer comer isso, mas deixa ele nesse momento sem nada na frente dele. Se ele não come a frutinha, porque primeiro as professoras aqui na Austrália trazem a frutinha. Então, quando elas traziam a frutinha, a criança não queria comer, eu falava, tá tudo bem, não tem problema. Deixa a frutinha no meio aqui, num lugar que ele alcança, se ele quiser, mas observe e deixa essa criança bem livre agora. Ele vai começar a observar que todos os coleguinhas estão comendo a bananinha. E é isso que acontece. Ele começou a observar que todas as criancinhas estão comendo a bananinha. Aí, depois disso, ele começou a querer cheirar a bananinha. Porque ele falou, opa, peraí, mas todo mundo tá comendo, os outros coleguinhas, essa criancinha que eu amo tanto aqui, ó, que eu gosto tanto, tá comendo. Uhum. Então, é essa mensagem aí que é uma comunicação invisível, que eu quero trazer dessa forma, comunicação invisível, que é coisas que a gente não vê, mas que a gente sente.
E a criança, ela tem uma parte sensorial incrível, muito forte. Pensa assim, o sistema nervoso dela está sendo formado, principalmente até 7, 8 anos de idade. Então, ela está recebendo todas essas informações. Se você falar, mas o ambiente influencia? Influencia. Influencia. Se você tem uma casa que você tem 10 crianças, todo mundo tá gritando, a televisão tá ligada, o rádio tá ligado dentro do quarto com o pai, tá você gritando com o seu marido lá do outro lado, provavelmente essa criança vai crescer ouvindo isso e achando que isso é ok, é normal. Ela vai comer. Tem criança que não, que ela não vai aceitar, ela vai falar: meu Deus, que caos é esse? Não consigo comer. Eu tenho que prestar atenção no que eu tô ouvindo, no que a televisão tá falando, no que o irmãozinho tá brincando. Então, são muitas informações. A criança pega todas as informações do ambiente. Então, quanto mais o seu ambiente, de forma invisível, isso é uma comunicação. Quanto mais a comunicação do seu ambiente for espaço, com limpeza, com tranquilidade, com pouco barulho, comer um olhando para o outro, num silêncio. Essa criança não gosta disso? Muda. Não gosta? Tenta deixar a criança comer sozinha. Coloca as comidas na frente dela e sai. Então você vai fazer um teste, é um teste. Não tem um jeito só e um jeito certo de comunicar essa forma invisível de fazer essa criança comer, mas existe esses caminhos, colocar uma música, brincar, pintar, desenhar, fazer uma arte, pegar a amora, pegar o morango e pintar, desenhar com a criança. Vamos desenhar um coração? Porque que cor que é? Vermelho? Vermelho. Nossa, olha como é que ficou seu dedo, olha como é que manchou tudo, vamos lavar? Então você tá estimulando a criança dessa forma. Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente tá falando tudo isso e a pessoa, mas vou fazer o que então? Com essa criança, né? Você pode fazer isso tudo. E também tem o fato da gente, adulto, achar que a gente tem que fazer a criança fazer. Então, essa frase a gente fala muito automaticamente, tipo, até tu comentou agora, daí a gente faz ela comer, tem que fazer ela comer. Assim, a gente consegue fazer ela comer. Só que a gente não tem que fazer nada. É a criança que tem que comer, porque ela quer, não porque a gente quer, e não porque a gente fez. Então, a gente, terapeutas, os pais, a gente facilita para a criança sentir tanto prazer comendo quanto a gente. A gente não vai fazê-la fazer nada. Até em terapia, se a gente ficar com essa ideia de que a gente controla tudo da criança, a criança é um ser humaninho, só é menor que nós e está em crescimento, mas ela tem já as suas questões dentro de si. E ela vai querer ou não, então a gente facilita ela conseguir, mas a gente não faz ela fazer. Os adultos não fazem a criança fazer, porque senão fica muito autoritária a fala, sabe? Tipo, Isso é uma fica, palavra que temos que veio fazer. veio na minha cabeça agora que eu ia falar. A nossa comunicação com criança, adolescente, principalmente adolescente, que às vezes é mais desafiador, as emoções que vêm é realmente a frustração para nós adultos. Frustração, raiva, porque eu fiz essa comida para você. E dá mesmo e tá tudo bem. Só que na hora da gente comunicar isso, se a gente não para e ouve o nosso interior e fala, peraí, eu tô chateada, frustrada, triste, que eu fiz essa comida e o meu filho não come. Ponto. Para aí e fala pra você isso. A sua fala é positiva pra você, mesmo que seja internamente. E essa coisa do controle, que nós não vamos controlar, não adianta. Tem muita mulher que tenta controlar o marido, né? Eu lembro muito disso na minha família, gente da roça italiana, as mulheres tentam controlar muito os maridos. E, gente, não vamos controlar. E o ser humaninho, que a criança é um ser humaninho, gente, eles são um ser. E isso que eu trago muito para os pais, às vezes, ele é um ser humano diferente de você, ele é um ser humano. Ele não tá ouvindo tudo que você tá falando e vai seguir tudo que você tá falando, porque ele vai ter as próprias percepções e experiências dele. E o maior desafio, eu acho que é conseguir conectar com essa mãe e esse pai. As mães que estão pressionando muito as crianças, eu já indico para um psicólogo e eu falo da importância de não vou fazer terapia com a criança, eu vou fazer terapia com você primeiro. 3 semanas com você. E eles falam assim: "Quê? Gente, mas vai falar comigo?" Sim, porque nós que somos os facilitadores, os adultos. E como adultos, é nós que vamos ter que realmente fazer o trabalho. Não adianta achar que a fono vai lá 1 hora e vai resolver tudo, não vai, porque 1 hora não resolve.
Não, Uma e a hora não resolve. alimentação, que é 7 dias na semana, tem pelo menos 3 refeições por dia, a gente vai participar de uma. O trabalho na alimentação é muito, aconselhamento e orientações. Só teve nesses anos que eu trabalho com isso, uma vez que uma mãe, que eu tive que pedir para ela esperar lá fora, porque a ansiedade dela era tanta, tanta, tanta que, tipo, ela não entendeu, ela não estava conseguindo, e era um menininho que só não comia frutas in natura. A gente sentou e ela trouxe as tortinhas do McDonald's. Ela dividiu uma para nós duas e uma para ele. E era de banana, e ele nunca tinha comido banana in natura, mas ele gostava da tortinha. E aí nós tinha a banana fechada, ainda sem descascar, num caminhãozinho que ele gostava, que ele trouxe de casa, para ser o intermediário entre ele e a banana e nós poder mexer na mesa para trazer mais perto ou mais longe dele. Que é uma forma de aproximação no pratinho secundário, mas quando eles são menores, faz com um brinquedo. Enfim, aí eu olhei pra ele estava abrindo a caixa pra comer a dele, eu olhei pra ela tinha engolido a parte dela. Aí eu olhei e fiquei, a gente ia comer juntos. Tipo, era pra nós dividir este momento, nesse piquenique. E ela: "Ai, não, eu comi já", e vou te dizer que pra mim é difícil comer tortinha de banana. Eu não gosto de banana quente, eu não gosto do cheiro, da textura e eu não consigo comer banana Também, quente. não gosto. Gente do céu! Aí o menino ficou me olhando: "Como não? É tão bom". Ele tinha 4 anos e pouco. Aí eu: "Então vamos ensinar como é que é". E isso é uma outra dica importante para pais, modelar o que vocês fazem quando vocês não gostam de algo, é muito importante. Quando é uma coisa nova para vocês, pais e fonos e profissionais que trabalham com isso, a gente não pega e taca na boca de rápido. Tem uma amiga que até fez isso uma vez, eu olhei pra ela e disse: "Você não vai cheirar isso antes, não?". E a Paty, eu falei no Instagram essa história. Ela: "Não, eu como pra sentir o gosto já", porque pra ela é mais importante sentir o gosto. E eu fui aqui, ó, Cheirou, com viu que estava certeza, tudo porque eu ok. preciso, pra mim o cheiro e a textura são muito mais importantes. Tem coisas melequentas que eu não consigo comer. Eu acho estranho, não gosto. Se eu sei que eu amo o gosto, eu até tento, mas se não eu fico: não". Aí eu faço os passos com as crianças. Eu, tipo, sabe, tem passos da alimentação, passos, escadinha, keitume. Vamos olhar, não forcem os passos, mas existem esses passos quando a criança não faz naturalmente eles, né. Então essa mãe foi a única que eu disse: "Com licença, você pode dar um deixa eu respirar aqui com ele", e aí depois nas outras ela estava mais tranquila, mas é difícil, porque é desesperador. Nesse caso nem era só as frutas in natura, não era ele estava com peso ideal, altura ideal, estava crescendo, desenvolvendo, comia todas as outras coisas, Sim. mas acontece, né, algumas mães ficam mais ansiosas que Sim, outras. sim, sim. Mas é bom a gente pedir ajuda, né, a gente tem que pedir ajuda, principalmente se a gente não sabe o que fazer e como falar. E para Sim, a falar, é educação. só falar a verdade, só que se você não sabe a sua verdade, você não vai conseguir falar com a criança o que você está sentindo. Então é muito importante você trabalhar em você, adulto, que é o facilitador, o que eu estou fazendo, qual é o passo, como eu preparo isso, como eu posso deixar esse ambiente melhor, mais saudável, mais feliz, mais alegre. Será que eu coloco uma música calminha? Será que, né, você vai começar a fazer esse teste, você vai começar a identificar e ver como que é a sua melhor comunicação. Porque tem criança que vai aceitar bem a comida desde que você mostre os passos para ela, ela vai modelar. E dar oportunidade de autonomia e ser responsivo é a base no curso que eu dou com a Vivi, a gente fala muito quando entra na parte de terapia, a base da terapia de alimentação é responsividade, dar oportunidades, tu oportuniza para a criança ter autonomia e motivação interna de fazer o que ela quer com aquilo. É ela que lida. A Suzanne Morris também fala isso, a criança vai liderar o caminho da terapia. E a Hum, gente não é a gente que vai determinar quanto que vai ter comido naquele dia, ou feito naquele dia, ou subido a escadinha naquele dia. A criança vai liderar e a gente vai fazendo a dança. Ah, aceitou um pouquinho? Ah, não, isso foi muito? Caminhãozinho vai pra longe. Ah, descascar foi muito? Devolve, eu posso fazer pra você, mas você pode ver enquanto eu faço. A gente vai e volta e faz a dança com a criança. É tudo uma dança, é parece, uma a dança. sensação que eu tenho. É isso mesmo, eu também tenho essa sensação que é uma dança. E quero que você fale um pouquinho sobre o curso de seletividade alimentar. Então vamos falar um pouquinho, fala um pouquinho sobre o curso, o que que é, para quem que é, quem pode fazer, para que todo mundo conheça.
Tá. Eu e a Bibiana, ela mora nos Estados Unidos, mas ela é brasileira, ela é fono também. A gente resolveu em 2021 fazer um curso para fonos, porque a gente tinha algumas outras fonos pedindo supervisão, pedindo para auxiliar em casos de alimentação, e a gente pensou, nossa, então seria legal juntar tudo isso e dar uma aula, né? Que era para ser pequena, e acabou ficando 9 horas de aula, um curso maior, assim. Ficou um curso mais grandinho. E esse é muito mais focado em fono e profissionais da saúde para como auxiliar. Então, a gente faz desde quando a criança nasce, o que acontece com ela, como essas questões sensoriais são, a introdução alimentar e a seletividade fisiológica, que são muito importantes na prevenção de uma dificuldade alimentar mais grave, de uma seletividade. E depois, o que é essas dificuldades, essas diferenciações e como trabalhar, né? Só que ano passado a gente sentiu necessidade dos pais também, então a gente fez um workshop para pais. Mas assim, nem que não, os pais, se vocês estão com dúvidas, se vocês acham não tá comendo muito, mas comia, agora não come mais, peçam para fazer uma mentoria. Tipo, a gente tem outros profissionais pelo Brasil que tem, e aí vocês vão trazer pra gente, a gente vai ver dos diagnósticos, das dificuldades, das classificações, onde o seu filho se encaixa. É uma expectativa a mais de vocês, deles estarem querendo comer, que vocês querem que eles comam a fruta in natura ali, que ele não come só, mas ele come todo o resto? Ou é uma dificuldade, uma seletividade grave de verdade? De verdade patológica, né? Que precisa de terapia. Porque às vezes, com orientações, se está iniciando, se é uma seletividade fisiológica, essas orientações já se resolvem. Então, a gente fez esse curso para fonos. Agora saiu a nossa segunda versão desse curso, a gente atualizou várias coisas e vai continuar atualizando durante esse ano. E aí abriu para outros profissionais. Então, é trazer, conversar, explicar tudo que vocês estão passando para a gente poder já orientar vocês e ver, é bom procurar uma fono perto de você, é bom fazer uma terapia com a criança. Não, algumas orientações vocês vão modificar. Nossa, eu fiz isso e isso, e ele já quis comer aquela coisa. Às vezes, só uma orientação funciona, porque vira algumas chavezinhas de valores e crenças que a gente traz dos nossos pais e da forma que a gente foi ensinado a comer, né? A gente traz com a gente. Então a gente tem que virar essa chavezinha. Num curso que a Aline Padovani dá também de comunicação, na hora da refeição, ela deu em 2020, eu acho, 2021, ela fala muito nisso, a forma com que a gente traz e também a forma com que a gente faz a escuta, tanto a gente, profissionais dos pais, quanto os pais das crianças, e o que os pais trazem de bagagem. E a Jo Cormack também fala, tem até um protocolo da gente perguntar para os pais como que é o feeding legacy deles, qual é o legado alimentar dessas famílias, o que eles passaram, como que era para os pais deles alimentarem eles, como que é a relação deles com a alimentação e como que é essa comunicação que eles fazem com a alimentação. Eu tô atendendo uma criança que a mãe ela fala: mas ele não tá comendo essa coisa saudável, ele tem que comer isso saudável. Mas a criança tá crescendo, tá desenvolvendo e tá bem, e tá comendo uma variedade ok, mas eu notei a fala dela: "Tu tem que fazer o que é certo, tu tem que comer o que é certo". Eu ainda não tive a oportunidade de sentar, porque eu tô começando com eles e eu fiquei: "É certo pra quem? É certo pra quem comer o açaí em vez do sorvete? É certo nutricionalmente, mas se ele tá confortável com isso, a gente pode chegar no açaí em vez do sorvete, mas calma, sabe, respira, ele está bem, ele está comendo bem, ele come de tudo, Isso é um muito pouco, não importante, do eu jeito ainda que ela tenho que quer". falar. Isso é um ponto muito importante, vamos falar sobre isso um pouquinho rapidinho e aí a gente finaliza. Tá. Saber que muitas vezes nós temos crenças, nós temos limitações e nós achamos que aquele alimento ali é saudável ou aquele outro ali que você deveria comer, então a gente quer impor. De novo, voltamos para a inflexibilidade, a rigidez. Então, não impor para a criança o que é melhor para ela. Se a criança está crescendo, está com vitamina, está tudo bem, faz os exames, está tudo certo? Ok. Um ponto positivo aí que você não tem que se preocupar com o crescimento ósseo, muscular dessa criança. Se você vê que está afetando, aí sim é um caso de você sentar com essa criança, conversar com ela, explicar. Olha,
e o que está acontecendo é isso, a gente fez um teste, um exame, que mostrou que você não tem essa vitamina, então nós precisamos, aí sim você vai pedir ajuda de uma fono. Se você não sabe como fazer isso, faz uma mentoria, uma consultoria com alguém que saiba te auxiliar nesse processo, porque eu sei que é desafiador, principalmente para mães de primeira viagem que nunca ouviram falar disso. Então, por isso que a gente também tem que expandir essa mensagem, por isso que essa mensagem está aqui. Muito bom falar sobre isso, porque para falar dos nossos problemas de adulto. Se você tem rigidez na sua alimentação, se você acha que uma coisa é mais saudável que a outra, mas vamos falar a verdade. Se a sua criança está crescendo, está desenvolvendo, claro que no futuro ela vai começar a entender isso, ela vai começar a escolher alimentos diferentes. Quantas crianças eu já vi que depois de 10, 15 anos elas começam a comer? Ah, elas gostam de açaí, ah, elas gostam de alface, ah, elas gostam de tomate, uma coisa que elas nunca comeram. Então tá tudo bem, só que nós trazemos as nossas crenças para a vida da criança que está se formando. Então, observar para não ficar trazendo tantas crenças Não e colocar julgamento no alimento. julgamento e crítica para uma coisa que é para essa criança ainda é novo. Lembra sempre disso. Toda vez que você faz uma coisa para uma criança que você fala, não deveria ter falado desse jeito. Não deveria ter tentado muito, igual eu tô tentando, que a criança tá chorando, tá, né, estrangulando ali de chorar. Volta e pensa. Pensa mesmo. Você gostaria que seu pai tivesse feito isso com você? Eu não gostaria. Então volta lá para a criança e fala: olha, filho, filha, me perdoa, a mamãe fez alguma coisa que não era legal. Eu desrespeitei a sua opinião, desrespeitei o seu desejo. Tem momentos que eu entendo que eu vou ter que te instruir, mas esse momento aqui eu não precisava. Então me perdoa e é isso. Tá? Errei, não sou perfeita. Ponto. Tá tudo bem a criança saber que você não é perfeita. Você também não come tudo, igual eu não como tudo, igual a Ana falou, não como banana quente, eu também. Não gosto dessas tortas de maçã. Gente, eu tenho um nojo daquilo. Torta de maçã, que torta de maçã? Torta de maçã, torta de banana, essas tortas doces que tem aqui na Austrália, yek. Não como nada daquilo. Nada que vem com aquelas gelatina. Eles colocam umas frutinhas com umas gelatina dentro, uns negócios que eu já tentei comer umas 2 vezes. Falei, meu Deus do céu, não é possível que alguém gosta disso, mas gosta. Então tá tudo Gosto, porque todo mundo tem gosto porque diferente. todo mundo tem gosto diferente, então não julgar e aceitar que tá tudo bem as pessoas terem gosto diferente. Tá tudo bem seu filho não querer comer pêssego, mas ele come laranja e banana. Tá tudo bem, sabe? Isso não vai afetar no resto da vida. O que afeta são as emoções que você traz. São a pressão que a gente quer colocar nas coisas. E a memória dos momentos, os momentos que estão sendo criados em torno dessa alimentação. Então, desde a introdução alimentar, para quem tem bebês, que pode estar ouvindo o podcast da Graça, esse momento da introdução alimentar, se for feito com responsividade e leveza, vocês vão estar fazendo certo. Não fiquem bitoladas com abordagens. É BLW, é Bliss, é não sei o que. Não fiquem, não bitolem. Eu tava trabalhando com uma mãe que eles começaram agora, meu Deus, os dois, eu lá falando e eles, os dois muito nervosos querendo fazer, e ela querendo ler tudo que tem no Instagram, tudo que tem na internet. Eu, olha para teu bebê e vê o que ela tá te falando. Ela é muito clara quando ela quer a mamadeira e quando ela não quer. Ela tá sendo clara quando ela quer a colher e quando ela não quer. Vocês não têm muita dúvida, a comunicação dela é muito clara. Vocês têm que conhecer ela. Não importa a abordagem, não importa tantas coisas técnicas que é falado. Se a conexão e a responsividade está acontecendo, vocês vão saber quando tirar e ela não vai ter um trauma. Vocês vão saber quando apresentar novamente e ela vai sentir prazer. Vocês vão fazer modelagem e ela vai ver, olha papai e mamãe comendo isso, que delícia. Vou querer também, que nem tu com o teu paciente. Você não falou, você só comeu. E ele viu e pensou, eu confio nela. Ela não tá morrendo comendo isso. Ela não tá passando mal comendo isso. Deve ser seguro também. Vou tentar. É isso. Então é muito aqui da gente estar falando de confiança e conexão. Leveza, confiança e conexão. Essas são as palavras que vão ficar desse podcast. Responsividade. E responsividade. Tu tá numa dança, tu tá respondendo ao parceiro o tempo inteiro, ou a É parceira. igual o diálogo, né? Que vai e volta. É uma coisa que tá ali acontecendo. Volta, vai. Você tá sendo. O cara vai te. A pessoa que tá liderando a dança vai mexer a mão de uma forma e você vai responder indo também. Mas não pro tipo, reação. Não, estou instintivamente. Tá, agora é pro outro lado. Mas
Estamos virando. Agora vamos para frente, agora vamos girar. Agora a criança quis, agora a criança não quis. Eu tô respondendo e sendo responsível, no caso, fazendo essa dança com o que a criança tá informando. Pensem numa dança. Dancem com as suas crianças na comunicação e na alimentação. Dance na comunicação invisível que está acontecendo, que é a responsividade, é isso. Uma boa descrição, bem Gostei. profunda. Chegamos numa boa. Sim, então espero que você tenha gostado, você que conhece alguém e sabe de alguém que trabalha com isso, manda esse episódio, manda para as mamães de primeira viagem para elas ouvirem um pouquinho sobre a comunicação para a criança, sobre a alimentação, principalmente nesse momento alimentar. E se você não conhece a Ana, eu queria deixar o Instagram da Ana aqui. Ana, deixa seu Instagram, deixa sua social media, deixa o Instagram do curso para as profissionais que quiserem fazer, ou para quem quiser fazer mentorship também, uma mentoria, uma consultoria com vocês. Tá, o meu profissional de fono é fono.anabatesini, 2T, 1Z. E o do curso é curso, ponto seletividade, ponto alimentar. Os Instagrams, né. Os dois Instagrams. Então você consegue contactar a Ana nos dois Instagrams. Você vai conseguir ver lá o que ela posta, a vida dela um pouquinho, tá? Então segue, dá um apoio para as fonoaudiólogas. Espero que você tenha gostado. Ana, muito obrigada, grata pelo seu tempo, pelo seu todo esse conhecimento aqui dividido e compartilhado conosco. Muito grata e Eu que obrigada por agradeço, fazer foi parte. muito bom conversar contigo aqui. Ah, Espero que o pessoal goste. com certeza. Beijo.